Hoje vamos entrevistar a ex-candidata a vice-governadora pelo PCB, Gerlane Simões. Gerlane, como e quando surgiu a ideia de entrar para a política? Então, eu comecei a militar junto com o movimento hip hop na minha adolescência. E aí o pessoal, os amigos do hip hop do grupo já conheciam alguém do Partido Comunista, né? Que é o partido que eu estou filiada até hoje. E aí convidaram a gente para uma conversa. E eu fui e terminei ficando e fiquei até hoje, já são desde 1998, que aí eu estou no Partido Comunista Brasileiro. Como surgiu o convite para você se candidatar a vice-governadora? Então, a gente entende no partido, no PCB, que não é, assim, existe essa diferença, né, de outros partidos, principalmente os partidos da direita, né, eles criam figuras políticas e no partidão não, a gente pode ser qualquer outro nome que a gente entenda em conjunto que aquele nome já está pronto e pode ser um candidato no partido. E aí, quando vem o convite, a gente entende também que é uma tarefa a ser cumprida e a gente vai dizer ou não se a gente vai conseguir cumprir, né? Conseguir não é bem o termo, mas é que a gente vai poder cumprir aquela tarefa ali. E aí eu já tinha sido candidata antes. E quando veio a proposta agora com o PSOL, né, de fazer a coligação com o PSOL, e a proposta era uma chapa majoritária feminista e feminina, o partido reuniu e decidiu que fizeram o convite para que fosse eu e eu aceitei. Até porque eu sou feminista também, né? Antes da pré-campanha, porque isso vem desde o início do ano, a gente sentou para estudar e para dizer, não, o que é que a gente pensa que um governador, uma governadora no caso, do estado precisa ter e fazer junto com o povo, né? Acho que eu não tinha muito o que seria, né? Pensado eu particularmente. A gente faz muito em conjunto as coisas. Quais foram os maiores desafios da sua candidatura? Primeiro, a proposta de ter sido uma chapa majoritária só de mulheres, né? Isso aí, a gente está num estado super conservador, patriarcal, é o estado de Gilberto Freire, que é a questão de raça que entra pesadíssimo, né? Ao cargo máximo do estado eram duas mulheres negras, nunca teve essa história aqui no estado de Pernambuco e isso eu acho que foi o principal obstáculo meu e de Dani também, porque onde Dani chegava também tinha muito isso, né? A gente teve vários encontros durante a pré-campanha, a campanha que só estavam homens brancos lá. Isso já choca, né? A gente compunha algumas mesas e quando falava que os homens iam falar e eles estavam o tempo todo querendo, não, elas estão querendo dizer isso, dizendo como se a gente não soubesse falar e não entendesse nem o que a gente estava falando, a gente mesmo, né? E acho que o obstáculo maior é essa questão machista, sabe? Patriarcal e racista. Como você enxerga a participação das mulheres na política hoje? 2018, acho que a gente avançou muito dentro desse contexto, mas ainda não é satisfatório, já que a gente é a maioria da população nacional, tem a maioria da população aqui no estado de Pernambuco, e a gente continua sendo minoria, a gente não é nem 10% dentro dos cargos máximos do estado. Quanto mulher negra, né? E quanto mulher também. Agora, uma comparação que eu faço que é massa, tipo, eu fui candidata em 2014. O número de mulheres que estavam candidatas em 2014 era bem menor se comparado com o de 2018, né? Esse ano a gente teve, isso foi muito bom. A gente teve, 2014, por exemplo, mal teve atividades durante a pré e a campanha de encontro com mulheres que são ativistas, que são militantes, que estão numa construção de política que não é essa que a gente está falando aqui, mas que quase não teve isso em 2014. E esse ano a gente teve muita agenda a cumprir com mulheres, né? Pensando nas mulheres na política. Foi muito bom isso. Então, se a gente pensar que, por exemplo, a ALEP, né? A Assembleia Legislativa aqui de Pernambuco, só tem homens lá.
a maioria, não é só tem homens, mas a maioria é homens brancos. Eles não vão estar nunca interessados nas pautas da população negra. E muito menos das mulheres e muito menos das mulheres negras. Então a gente precisa, isso não quer dizer que as mulheres, aí você poderia fazer a pergunta de, mas tem mulheres na política, tem mulheres que foram eleitas deputadas ou que são vereadoras. Mas aí a gente precisa ver quem são essas mulheres, né? A grande maioria de mulheres brancas são omissas às nossas pautas das mulheres negras. Se a gente pensa mulher negra numa maternidade, ela sofre muito mais que a mulher branca. Ela sofre racismo na hora do parto dela, isso é um absurdo. E quem é que vai estar levantando essa pauta se não for uma mulher negra também? Você acredita que o racismo está diminuindo ou aumentando no Brasil? Diminuindo nunca, né? Infelizmente. Se está em 2018 e diminuindo nunca. Mas aí eu também não sei te dizer, contabilizar se ele está aumentando. Se a gente pensar nessa conjuntura que a gente está agora e pós-eleição, a gente pensa se a gente for falar de Gilberto Freire, por exemplo, que traz a democracia racial, né? Que a gente está no estado da Casa Grande mesmo. E aí a gente chega em 2018 nessa conjuntura que aí acaba com esse mito da democracia. Nunca teve essa democracia racial aqui. 2018 pelo menos serviu para dizer isso. Qual a relação entre o racismo e o preconceito entre classes sociais? Não tem como a gente discutir classe sem discutir raça. Então a gente precisa e deve estar ligado. Porque se a gente pensa racismo e pensa classe, se a gente for falar classe, quem é que está na subalternidade dos empregos no mercado de trabalho? Se não é a população negra, mas quem é que está dentro dos presídios? É a população negra, é a juventude negra que está dentro dos presídios. Quem é que está sendo genocidado dentro do Brasil? E é um genocídio sistemático que, inclusive, o Estado tem a maior parte da culpa nisso. É a juventude negra que está sendo genocidada. Então não tem como a gente não discutir classe e raça e não pensar o racismo, né? Qual a importância das cotas raciais nas universidades públicas? A gente teve há poucos dias um evento aqui na universidade, eu nem deveria falar isso, mas... E aí tinha um professor de fora super elogiando o campus, porque estava entrando a pós-graduação, esse ano lançou uma única vaga para cota. E aí eu fiquei a tarde inteira engasgada, eu falei, como é que pode isso? A instituição está sendo lisonjeada, né, parabenizada com uma única vaga. Eu fico pensando, eu estou questionando, a minha crítica é, uma vaga é muito pouco para dentro de um processo de uma pós-graduação. Entendendo que a gente é a maioria da população, o Estado tem um atraso enorme de dívida a ser paga à população negra. E aí uma vaga só para uma pós-graduação, isso é um absurdo. Uma vaga para cotas, né? Para cotista. Que não deveria, já parte do princípio de que, se a gente for pensar a pós-graduação aqui, a quantidade de vagas, que é uma coisa irrisória, mínima, que é um absurdo, eu acho que isso é um absurdo e é um absurdo.